Aí o programa Podcast Papo Evangelístico, aqui diretamente do estúdio da Deja com o pastor Jorge e diácono Marcos Batista. Como é que está, meu querido e minha querida? Queremos dar um feliz ano novo, né? Que no último programa nosso foi final do ano passado. E nós estamos retornando com vocês aqui. Primeiro programa do ano. Primeiro programa do ano com essa programação maravilhosa, Papo Evangelístico, com diácono Marcos e pastor Jorge Gomes. Amém? Diga graças a Deus. Bom, Marcos, o que nós temos hoje para o nosso Papo Evangelístico? Graça e paz, pastor Jorge Gomes. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos retornando a esse trabalho, com só um propósito de adorar esse Deus, de levar a palavra do Senhor a quem possa nos ouvir. E hoje nós vamos estar tratando de um assunto que talvez possa confrontar principalmente muitos cristãos, muitos daqueles que já estiveram com o Senhor e se encontram afastados. Talvez pode haver um confronto dentro da palavra de Deus, mas nós entendemos que a palavra de Deus é a verdade tem que ser lida e praticada. E hoje nós vamos estar falando de um tema que diz os benefícios de quem serve a Deus. Pastor Jorge, os benefícios de quem serve a Deus. E para nós iniciarmos uma linha de pensamento, nós vamos trazer uma referência bíblica para esse tema, que está no livro de João 3, versículo 1 ao 15, o pastor Jorge vai estar lendo. Você que estiver aí próximo à sua Bíblia, nessa oportunidade, você pode estar acompanhando a leitura de João capítulo 3, versículo 1 ao 15, o pastor Jorge vai estar lendo, e depois nós vamos começar uma caminhada com a palavra de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Mas antes eu quero te fazer um comunicado, um convite, de que eu ainda não tenho endereço em mente, mas no dia 2, né, pastor Jorge? 2 de março, vai ser inaugurado ali um ponto de pregação ali em Jardim Angá, próximo aos Dois Campos. E ali o responsável desse ponto de pregação é o irmão Fernando, que estará ali abrindo as portas para nós começarmos ali um trabalho de 15 dias. Não é uma igreja, bem claro, é só um ponto de pregação. Ali nós vamos estar trabalhando com o objetivo de alcançarmos vidas. E o ponto de pregação vai estar a faixa lá, dizendo lá, e o tema é alcançando vida, né? Ponto de pregação, salvando vidas. A princípio, talvez, não está confirmado ainda, o pastor Ademir estará lá nesse ponto de pregação, o pastor Ademir, trazendo a palavra do Senhor para as nossas vidas. Você já é convidado. Dia 2 de março, a partir das 18 horas, naquele local em Jardim Angá. No próximo programa, nós vamos estarmos até lá divulgando o endereço corretamente para você que estiver interessado, em nome de Jesus. Pastor Jorge, João capítulo 3, versículo 1 ao 15. João 3, capítulo 3, versículo 1 ao 15. Está lendo essa palavra em nome de Jesus. João 3,16, de 1 ao 15, tá, já vem aqui. 3,16. E diz assim a Bíblia: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Não, 3, 1 a 15, versículo 1 ao 15. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estáis fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe
E a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemo, como pode ser isso? Disse Jesus. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos de que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E aí fecha, porque Deus amou o mundo e deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Jorge, aqui nós vamos estar tratando a respeito dessa palavra, como foi falado, com o tema os benefícios de quem serve a Deus. Nessa passagem de Nicodemos, na verdade, é algo a saber sobre Nicodemos. Nicodemos, na verdade, ele pertencia a um grupo, pastor Jorge, a um grupo de judeus chamado de fariseus. Esse era um grupo ao qual o Nicodemos ele pertencia. E entre esses fariseus, pastor Jorge, povo de Deus, muitos fariseus eles não acreditavam que Jesus Cristo tivesse sido enviado pelo Pai Celestial. Muitos não acreditavam, pastor Jorge. Mas Nicodemos acreditava por causa dos milagres que Jesus fazia. Nicodemos ele acreditava que o Pai havia enviado Jesus por causa dos milagres que Jesus fazia naquele lugar. Agora, outra pergunta que podemos fazer. Por que Nicodemos procurou Jesus? Por que, pastor Jorge? Você pode dar uma pincelada? Por que Nicodemos, nesse momento, ele procura Jesus? Eu acabei de comunicar. A resposta, na verdade, eu já falei. Nicodemos acreditava em Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Mas que tipo de milagre Jesus havia fazendo naquele lugar? E qual era o objetivo de Nicodemos com Jesus? Ô Marco, deixa eu dizer uma coisa para você. Você acabou de dizer que Nicodemos fazia parte dos fariseus, foi isso? Nicodemos ele pertencia a um grupo de fariseus. Só que no meio desse grupo, né, ninguém acreditava que o Pai Celestial havia mandado Jesus. Mas Nicodemos não. Nicodemos ele acreditava que Jesus havia sido enviado pelo Pai, Deus. E por que ele acreditava? Porque por causa dos milagres que Jesus fazia. Não fazia naquele lugar. Mas a pergunta é, qual eram os milagres que Jesus fazia naquele lugar? Eu vou dizer para você o seguinte. Você perguntou por que Nicodemos fez essa pergunta a Jesus. Tem uma coisa que a gente sabe sobre os fariseus, que os fariseus tinham um problema sério com a vinda de Jesus na Terra. Os fariseus eram os homens que viviam indagando o que Jesus fazia na Terra. Por eles não acreditar, e até hoje, eles judeus não acreditam, botando judeus, mas estou falando de fariseu naquela época, dos judeus, que não acreditar que Jesus existia, não acreditam até hoje, né? Tudo que Jesus fez, eles não acreditam até hoje, e naquela época era uma época de monarquia, de reis, de faraó, essa coisa toda essa complexidade política que havia na época, e Jesus chega num momento
vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, gente? Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer. Na época que Jesus chega, era uma época que Roma, enfim, né, Jerusalém, todo aquele território, né, estavam, bem dizer, tranquilo a nível de tomar conta de monopolizar toda a questão política, social e religiosa da época. E Jesus, quando chega, eles acham que chega um grande problema, porque Jesus, a princípio, Jesus não anuncia que ele é filho de Deus. Jesus vem como um homem normal, isso diz a Bíblia. Você tanto vê que o Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos, quando chega em João, Jesus começa a declarar que eu sou o pão da vida, ele começa a declarar que realmente ele é filho de Deus. E naquela época fazer essas curas, esses milagres que Jesus fazia, isso era para aquele povo gnóstico, para aquele povo de feitiçaria. E aí quando Jesus começa a fazer esse tipo de trabalhos, vamos dizer assim, esse tipo de curas, milagres, etc, etc, aí ele confronta literalmente com o sistema local ou de Estado, né, como um todo. Ele confronta, porque essas coisas que Jesus fazia, Marco, normalmente isso aí era feito por feiticeiro. Então é por isso que as pessoas não acreditavam que era o Filho de Deus que estava fazendo toda aquela coisa. Então, quando Nicodemos chega para Jesus, e Nicodemos, tu vê que Jesus fala que, pô, Nicodemos, você, cara inteligente, intelectual, poxa, não sabe discernir as coisas espirituais das coisas materiais. Ele está dizendo ali, né? Seria difícil para vocês saber das coisas celestiais. Vocês são muitos materialistas, vamos dizer assim, que Deus falava isso. Então, na minha concepção, por isso que Nicodemo vai até Jesus, porque Nicodemo, no meio daqueles fariseus, como foi dito pelo diácono Marco, ele acreditava que Jesus era realmente o Filho de Deus, e era um homem especial naquela época, naquela terra, como é até hoje. Era um homem especial, mas ele queria saber, como a gente diz, né? Lembra de Tomé? Que Tomé, quando Jesus ressuscita, Tomé não acredita que Jesus ressuscita, então, e hoje tem até um ditado assim, tá igual Tomé, né? Então, irmão, era isso que acontecia, no meu ver, né? Na minha visão eclesiástica disso, sobre Nicodemos. Na verdade, pastor Jorge, Nicodemos, né, ele conhecia as Escrituras, né? Nicodemos era um homem de autoridade diante dos judeus. Era um homem que tinha a sua autoridade, era chefe dos judeus. E ele, na verdade, Nicodemos, ele conhecia as Escrituras. Ele reconhecia o poder de Deus na vida de Jesus. Aqui Nicodemos tinha tudo para realmente ser um homem de nascimento novo, renovado. Porque era um homem que conhecia as Escrituras, era um homem que reconheceu o poder de Deus na vida de Jesus. Mas a questão aqui, para nós voltarmos num tema, eu não consegui descobrir isso, por mais que eu tenha buscado, descobrir uma resposta para essa pergunta. Quando Jesus fala que pergunta a Nicodemo, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe. Mas antes disso, Jesus, ele vai assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, ele tinha um objetivo nessa ida dele à noite a Jesus. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na verdade aqui, Nicodemo tinha um objetivo. Ele queria o reino dos céus. Nessas palavras você vê. Mas Jesus fala para ele que ninguém pode herdar o reino dos céus se não nascer de novo. E ele, não sei se a pergunta dele é ingênua
ou se é efetiva no que ele estava pensando. Havia realmente ali uma ingenuidade de Nicodemos. Isso. Aí, devido a esse contexto desses versículos aqui, a pergunta e a dúvida que me fica, eu tenho essa dúvida ainda, não consegui decifrar. A pergunta é, no meio de todo o contexto geral desse homem de autoridade, né, judaica, ao esse encontro à noite com Jesus, no decorrer da trajetória dele, finalizando a sua história bíblica, esse homem, ele verdadeiramente ele encontrou o que ele queria, nascer de novo? Porque na Bíblia eu não consegui dizer se o final dele, no contexto, se ele realmente nasceu de novo e foi salvo, ou dorme com o Senhor. Nicodemos está falando? Isso. Eu creio que sim. Eu creio que a partir dessas perguntas e Deus para palestrar com Nicodemos, para falar com Nicodemos, eu creio que Nicodemos ele se converteu ao Evangelho do Senhor Jesus, eu creio. Até porque Jesus, a Bíblia fala sobre isso, que nada que a gente faz, nada que a gente coloca diante do homem é em vão. Né? A gente pensa que é em vão. Às vezes você fala uma palavra para uma pessoa, leva uma mensagem para a pessoa e você acha que a pessoa não deu nem importância àquela mensagem que você falou, mas lá na frente, em uma circunstância da vida dela, ela vai lembrar de tudo que você e eu falamos. Por isso que isso chama evangelho, evangelizar. Evangelizar é justamente isso, é você levar a palavra de Deus e as pessoas lá na frente, né, em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, em momentos até bons, em momentos ela vai lembrar que você falou de Jesus para ela. E eu creio que Nicodemos, depois dessa palestra que ele teve com Jesus, ele passou a ter uma outra visão do cristianismo naquela época. Pastor Jorge, eu respeito o seu posicionamento, as suas convicções, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, mas, biblicamente, eu não consegui encontrar referência para isso. Só que o que eu encontrei aqui foi que fim teve Nicodemos. Mas diz a tradição cristã, que a tradição cristã também afirma que ele foi martirizado no 1º século. O que é ser martirizado? Martirizado é tortura ou punir, causando um grande sofrimento a si mesmo. Mas por causa do cristianismo, não? Por causa do cristianismo? Não, por causa da decisão dele. Eu não estou afirmando que, e nem discordando com o pastor Jorge. Eu estou dizendo que dentro do estudo, eu não consegui encontrar referência dizendo que ele realmente nasceu de novo. Pelo que o pastor Jorge está colocando, tem todo o indício que ele foi salvo. Agora, não é porque os historiadores, as pessoas inspiradas por Deus, não colocou na Bíblia, que não quer dizer que isso não tenha acontecido. Tem muitas coisas que não entram na Bíblia, que não está escrito na Bíblia, mas é bíblico. Teoricamente falando, conhecendo a palavra de Deus é algo que realmente fere ou não fere o cristianismo dos dias de hoje, da palavra de Deus. Entendeu, pastor Jorge? Estou entendendo o que você está querendo dizer, Rico. Mas olha só, eu tenho uma pergunta aqui que está dizendo o seguinte: Nicodemos entendeu como pode o homem nascer velho? Ele pode entrar no útero da mãe? Como pode ser essas coisas? Isso aí foi ele falando, não é isso? E o que significa nascer de novo? Né? Nascer de novo significa para alguns estudiosos um sinônimo de renovação, de reciclagem ou substituição. Né? No Evangelho de João 3, nascer de novo é espiritual. É uma nova vida em Cristo, nascido de novo igual nascido de Deus. Isso significa o nascer de novo na questão de Jesus, na questão bíblica. Né? No versículo 38, Jesus usará a palavra nascer várias vezes e dirá nascer de novo 2 vezes, tá no versículo 3 e 7. Enquanto indica isso novamente no versículo 5, nascer de novo é um tema principal desta passagem. A questão permanece porque, aleluia, glória a Deus, estou vendo tudo aqui, tá, gente? Porque devamos nascer de novo. Primeiro, embora estejamos vivos, estamos mortos espiritualmente, necessitamos desesperadamente de uma nova vida. E o que o Marco está colocando é que ele não encontrou nos estudos
se Nicodemo realmente, né, ele aceitou essa palavra de Deus e se converteu, ou seja, Nasceu de novo. Ele nasceu de novo, que nascer de novo é voltar para Deus, né? Então, olha só, Jesus havia purificado o templo e ainda estava em Jerusalém para a festa, realizava milagres. Ele quer realizar um milagre em sua vida hoje, tá? Você faz parte de nascer de novo. Então, eu creio sim, Quinho, que Nicodemos se converteu ao Evangelho do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Amém. Louvado seja. Até nem tá, mas eu creio nisso. Porque, ó, como pode o homem nascer? Nicodemo pergunta isso, né? E Jesus responde. E o que o contexto revela? Nascer de novo significa água, nada. Isso aqui eu já falei sobre isso, né? Então, eu creio sim que a partir do ensino de Jesus sobre nascer de novo, eu creio que Nicodemos, ele recebeu essa palavra e se converteu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora que nós chegamos aqui a um contexto resumido, lógico, o contexto é muito maior do que isso, está apenas resumido, nós vamos entrar numa aplicação dentro dessa palavra que ela vai se estender a Efésios. Peço até o pastor que depois abra essa Bíblia em Efésios, no capítulo 6, porque nós vamos precisar. Efésios, vamos falar um pouquinho de Efésios, capítulo 6 também. Mas, ainda em João 3, nós, dentro desse contexto resumido, nós vamos perceber alguma coisa. Independente de Nicodemos, ele, hoje, para mim e para você, independente de que ele alcançou o objetivo dele, que era o desejo do coração dele, de viver com Deus, de se tornar uma nova, nascer de novo, independente do dia aí, eu quero dizer para você que ainda não conhece Deus, não conhece Jesus, o porventura está nos vendo, assistindo essa palavra, para você que já é cristão, e para você que se encontra num momento afastado da parte de Deus, da palavra de Deus, está afastado há bastante tempo, desigrejado, para todo um povo que, independente de religião, cristão, católico, fala aí, me ajuda aí, pastor. Cristão, católico, Budista, independente de religião, espírita. Eu quero falar de que tipo de pessoas que sabem que existe um Deus, independente da sua religião, sabe que existe um Deus. Que Nicodemos, ele foi um exemplo bíblico de que para receber de Deus, para receber a sua coroa de salvação, é necessário que eles nasçam de novo. E nascendo de novo, você nascendo de novo, aceitando Jesus, se convertendo de verdade, você vai encontrar alguns benefícios para quem serve, para servir a Deus. Eu e você, povo eleito de Deus, temos muitos benefícios da parte de Deus quando servimos a esse Deus. Primeiro, você descobre que a sua maior enfermidade é o desejo da sua carne. Pastor Jorge, de todas as enfermidades, nós vivemos uma vida, um mundo, uma realidade da medicina ou da saúde de muitas enfermidades. Doenças que muita gente nem conhece e que andam assolando a humanidade. Nós conhecemos, passamos pela Covid, há décadas atrás vivemos um início de HIV, onde não tinha cura, nem tratamento. Então, mas não são essas enfermidades que nós vamos tratar. Porque o seu benefício de servir a Deus vai te mostrar que a sua maior enfermidade é o desejo da sua carne. A maior enfermidade do povo, foi tratado isso na escola dominical, eu quero pegar um gancho sobre isso, porque a maior enfermidade que o ser humano tem, o ser humano, eu falo independente de religião, é o desejo da carne.
uma enfermidade pecaminosa que tem destruído pessoas, que tem destruído a humanidade. E eu e você, que seríamos esse Deus, descobrimos esse Deus, que nascemos de novo, somos sarados, ou melhor, não somos nem sarados, nós somos tratados dessa enfermidade chamada desejo. Pastor Jorge, Efésios capítulo 6, versículo 12. Se eu só dar aqui uma referência aos nossos telespectadores, olha só. Quando Marco coloca Nicodemos, ele não achou nada sobre salvação de Nicodemos, ele não está errado, não, ele está certo. Mas olha o que diz aqui, ó. A Bíblia não menciona explicitamente se Nicodemos foi salvo. No entanto, algumas tradições cristãs afirmam que ele se tornou um cristão, foi batizado por Pedro e João. Algumas tradições cristãs. Ações de Nicodemos e envolvimento no enterro de Jesus indicam uma mudança em suas crenças. Alguns pregadores afirmam que Nicodemos não foi salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Afirmam que Nicodemos não foi salvo pela graça de Jesus Cristo, mas essa afirmação é atribada tão somente no fato dele ter sido fariseu. Então, nós colocamos aqui. Eu coloquei que, diante dessas palestras que Nicodemos faz com Jesus, ele foi salvo. E agora, né, eu li aqui e realmente, segundo as tradições cristãs, ele foi batizado por Pedro.